hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, ven. Buenos días, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Para los que no me conocen, mi nombre es Ender Nava, siervo de Dios. Les quiero dar la bienvenida una vez más a este culto de hoy, 7 de junio. De verdad que me siento muy contento y feliz de poder estar acá y compartir con todos ustedes la palabra de nuestro Señor. Como ustedes saben, el culto se dejó de llevar a cabo físicamente desde el principio del mes de marzo, por esta pandemia que se ha desatado por el mundo y que ha dejado miles de muertos y enfermos, tanto clínicas en hospitales convalecientes de un ventilador mecánico. Quiero decirles que los invito a que inviten, valga la redundancia, a sus familiares, amigos, conocidos para que participen activamente de este culto. Y darle gracias a Dios por bendecirnos todos los días en vida y salud. Y también por estar con nuestra familia en nuestras casas resguardados de esta pandemia tan terrible. Los invito a que oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, primeramente por permitirnos estar acá, compartiendo con todos nuestros hermanos. También te damos gracias, Señor, por llevar a cabo este culto, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos da diariamente, Señor. Y también por lo que falta que nos des, Señor, si es tu voluntad, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestra familia, por el pan nuestro de cada día en nuestra misa, Señor. Por nuestros amigos,
por todo, Señor. Te damos gracias por nuestro trabajo, Señor. Te pido también, Señor, que tomes el control de esa enfermedad que se ha desatado por el mundo, Señor, como es el coronavirus, Señor, tan terrible, Señor, que ha dejado miles de muertos. Señor, te pido, Señor, que nos bendigas a todos, Señor, que toques el corazón de la humanidad para que se arrepientan de sus pecados, Señor, y se conviertan a ti, Señor, y te puedan alabar, bendecir, honrar y glorificar, porque solo tú eres digno de toda gloria y de toda honra, de toda alabanza, Señor, porque en el mundo no más que hay un solo Dios, y ese eres tú, nuestro Padre, Jehová, el Jehová de los ejércitos, Señor. Gracias por entrar en nuestras vidas, Señor. También te pedimos, Señor, para que bendigas, Señor, al pastor de la iglesia y a su familia, también a los dueños de acá del colegio, Señor, donde se lleva a cabo el culto todos los domingos, Señor. También te pido, Señor, te encomiendo en tus manos, Señor, que tengas misericordia, Señor, de todas las personas que están padeciendo ahorita de alguna enfermedad, de algún dolor, que están sufriendo a causa del coronavirus, Señor, y que están convalecientes en una clínica o en un hospital, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre Santo. Pasa tu mano sanadora por todo su cuerpo, Señor, y provéele sanidad y fortaleza, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. También te pido, Señor, que bendiga a sus familiares, Señor, y los prospere en todo lo que haga, Señor. Que el pan de cada día no le falte en su mesa, Señor. También te pido, Señor, por todos los gobernantes del mundo, Señor, y en especial de acá de Chile, Señor, para que le dé sabiduría, Señor, le ilumines la mente, Señor, para que sepan llevar a cabo un buen gobierno, Señor. Que todo sea en paz y en tranquilidad, Señor. Te lo pido por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor
amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Olá, grande saludo, la graça e paz del Senhor Jesucristo. Espero que todos estén bien bajo la protección de nuestro Dios. Hemos vivido momentos difíceis nesta pandemia, vivendo esta quarentena, confinados, e com algumas das pessoas de nossa comunidade afetadas diretamente por el vírus, algunos hospitalizados. Assim que me gostaria animar-te a seguir orando nessa direção, por la proteção de Deus, orando por las pessoas que trabalham na área de la saúde, que estão aí batalhando todos os dias, por todos os que estão enfermos, que começaram a ter os sintomas, os que já estão mais adelantados em los hospitais e clínicas, para que possam receber do Senhor todo o que necessitam para vencer esta fase, vencer esta enfermidade e seguir adelante para a honra e glória do Senhor. Assim que te animo a participar deste movimento. Se não participas do WhatsApp de oração da igreja, avisa-me, envia uma mensagem, nós outros vamos añadir tu contato aí também, para que possa estar junto com nós outros, em el mesmo sentir e em la mesma oração. Amém? Nós outros hemos visto em el grupo pequeno virtual que hacemos todas as semanas, em los dias miércoles, alguns temas basados em la fé. E as implicações de nós outros vivirmos situações tão complicadas como esta que hemos passado em meio a esta pandemia. E hemos hablado de los sentimentos que temos a partir de aí. La inconstância com nossos altibajos emocionais, la impaciência, la incertidumbre, los temores. E todo esto ha conllevado a uma pergunta que é recorrente. Se nós outros somos criados à imagem e semelhança de nosso Deus, não deveríamos estar mais confiados em Ele e em suas promessas em tempo de crises? Isto não haria que tuviéramos mais intimidade com Ele? Por isso creio que é importante que hablemos deste tema, mesmo nestes momentos de crise, nestes momentos de quarentena, de confinamento. Assim que, primeiro de todo, vamos buscar a definição de que significa esta imagem e semelhança de Deus, quando hablamos del imago Dei. E a primeira vez que encontramos isto mencionado na Bíblia está já em el início da Bíblia, em Gênesis 1. Por isso te invito a abrir tu Bíblia, a encender tu Bíblia, a conectar tu Bíblia, para juntos lermos Gênesis 1, del versículo 26 hasta el 27. E dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagem e semelhança, que tenha domínio sobre los peces del mar, e sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales selvagens, e sobre todos os reptiles que se arrastam por el suelo. E Deus criou al ser humano a sua imagem, lo criou a imagem de Deus. Homem e mulher los criou.
era que o próprio entendimento de que se trata integralmente a imagem e semelhança de Deus não é conhecido. 1 Coríntios 2:11. Em efeito, quem conhece os pensamentos do ser humano, senão seu próprio espírito que está em ele? Assim mesmo, nadie conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso já seria de esperar que hubiera várias interpretações humanas al respeito, como não há, em verdade. E quando nós echamos um vistazo ao tema e à história cristiana, se pode notar que a interpretação da imagem e semelhança de Deus, apresentada neste relato da criação, foi sujeita a cambios em el tempo, sendo que nós podemos claramente identificar três fases. Uma que vai hasta Tomás de Aquino, outra que é aí na época de Lutero e Calvino, e a terceira em nosso período moderno. Segundo Irineu, os incrédulos hechos à imagem de Deus possuem uma doble natureza, corpo e alma. Os creyentes, sin embargo, estão hechos à imagem e semelhança de Deus, possuem uma natureza triple, corpo, alma e espírito. E na caída, cujo relato está em Gênesis 3, o homem perdeu sua semelhança com Deus e, sin embargo, conservou sua imagem de Deus. Irineu considera que a imagem residual em el homem consiste em la faculdade racional del homem e sua habilidade para elegir, pero de uma maneira corrupta, e vê a semelhança de Deus como o manto de la santidade. Já segundo Agostinho, a mente é trinitária em sua constituição, composta de memória, compreensão e vontade. E vê a imagem de Deus em Gênesis 1, de 26 a 27, como o poder de la razão e la compreensão sobre todas as criaturas irracionais. E quando o homem caiu, a imagem de Deus se corrompeu. A participação del alma em Deus se perdeu, pero Deus restaura esta perda de participação através de la redenção. A participação em Deus leva esta imagem à la perfeição. E Agostinho vê a Jesucristo, o primogênito de toda a criação, como a imagem perfeita de Deus, que lo refleja perfeitamente. Ele comparte a mesma semelhança com Deus, el Padre. E na maneira de entender de Tomás de Aquino, ele identifica a imagem de Deus principalmente em la faculdade racional, el intelecto, la razão del homem. Mientras que a semelhança de Deus é moral, porque os seres humanos foram criados buenos. Quando o homem caiu, o pecado corrompeu a semelhança moral com Deus e pervertiu a vontade humana. O homem perdeu a graça sobrenatural que Deus lhe havia otorgado ao princípio, pero não destruiu a identidade essencial do homem como ser racional. Tomás de Aquino señala que o homem caído necessita a graça sobrenatural de Deus para que sua semelhança moral pueda ser restaurada. Já Lutero não distingue a imagem de Deus de la semelhança de Deus. Sin embargo, distingue a imagem de Deus em duas partes, a imagem pública e a imagem privada. Lo que de certo modo recuerda a distinção entre imagem e semelhança em Irineu e Aquino. A imagem pública é universal entre os homens e consiste de vontade e de intelecto que se ha conservado depois de la caída, mientras a imagem privada é a justiça ou virtude original que se perdeu em la caída e só se pode restaurar a los creyentes
quando se conviertem. A diferença de Lutero, Calvino não recorre a imagens pública e privada. Não distingue as duas palavras, imagem e semelhança. E disse que a segunda se agregou como uma forma de explicação da primeira. Ele vê a imagem e semelhança de Deus como consistente em justiça e verdadeira santidade. Pero a caída afetou a imagem de Deus em el hombre, que foi corrompida e distorcionada por el pecado, em uma deformidade que ele chama de espantosa. E nos modernos comentários, já entrando na modernidade, nos estudos teológicos, nós encontramos diversas interpretações da imagem de Deus, bajo os seguintes títulos: pontos de vista substantivos, pontos de vista relacionais, pontos de vista funcionais e combinações de 2 ou 3 destes pontos de vista. Se considera que a imagem de Deus tem domínio sobre a criação. Isto vemos em Gênesis 1:28. Que tem comunhão com Deus, que consiste em semelhança corporal, denotando de forma corporal, assim como atributos ou qualidades espirituais, psicológicas e morais. Da história da interpretação recente, é evidente que a maioria dos intérpretes e comentaristas não pensam que o contexto bíblico de Gênesis 1:26-27 é suficiente para definir o que significa ser criado à imagem de Deus. E muitos comentaristas interpretam a imagem de Deus desde uma perspectiva do Novo Testamento, em la que Cristo restaura a imagem de Deus em el hombre para justificar sua interpretação da imagem de Deus, que pode ser substantiva, relacional, funcional ou uma combinação de estes. Esta enseñança crucial também tem várias implicações para a ética. Algumas de elas são, em primeiro lugar, a essência do ser humano tem que ver com o hecho de que a persona está criada à imagem de Deus. Isto é, do ponto de vista bíblico, o conceito de la persona não se define em um sentido funcional, ou seja, de sua capacidade de fazer certas coisas ou de la incapacidade em fazê-las. Assim que nós não deveríamos valorar as pessoas por sua capacidade ou falta de ela, senão que todos temos o mesmo valor. E este valor, queridos, foi pago por Cristo em la cruz. Segundo, há uma dimensão relacional em la criação do ser humano. Em Gênesis 1:27, nos disse: e Deus criou ao ser humano a sua imagem, lo criou a imagem de Deus, homem e mulher los criou. Por isso, nós echamos de menos nossas relações e o contato social. Por isso, fomos, neste tempo de confinamento, buscando soluções tecnológicas para nos manter em contato e hasta fomos beneficiados, logrando estabelecer conexões, contatos com pessoas que estavam lejos e que agora podemos falar com eles de uma maneira mais frequente. Terceiro, a doutrina da criação implica que há uma dignidade inerente e valor em todo homem e mulher. Por isso, nossa atenção ha sido trasladada para pessoas que vivem à margem da sociedade, que antes passavam como invisíveis para nós outros, e agora, por todo o que estamos vivendo e as necessidades que se esparcieram por todos os lados, começaram a aparecer em los noticiários, em los programas de la tele, motivando a solidariedade em prol da dignidade. Agora, aunque há uma
ampla gama de interpretações de a que se refere a imagem de Deus, muitos comentaristas e acadêmicos coincidem em que Cristo é a imagem perfeita ou verdadeira de Deus. Ele é o segundo Adão, que restaura a imagem corrupta ou distorcionada em el hombre. E isto sucede quando ele é regenerado e santificado através de uma relação personal com Jesus Cristo. Cada pessoa pode receber esta restauração quando invita a Jesus a ser seu Senhor e Salvador. Ou seja, aunque o entendimento do significado da criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, ha sofrido cambios e novos matizes por toda a história do cristianismo hasta chegar aos dias atuais, as conclusões generais que nós podemos tomar são que há consenso que, em primeiro lugar, ele está presente em nós seres humanos. E justamente é o que nos distingue de todo o restante da criação, nos tornando assim imagem e glória de Deus. Depois leia 1 Coríntios 11, 7. E também que a caída corrompeu a imagem de Deus em vários aspectos. E solamente a redenção através de Jesus Cristo, e solamente através de Jesus Cristo, restaura a destroçada imagem de Deus em nós outros. 2 Coríntios 3, 18. Assim, todos nós outros, que com o rosto descoberto reflejamos como em um espejo a glória do Senhor, somos transformados à sua semelhança com mais e mais glória por la acción del Senhor, que é el Espírito. Al concentrarmos em la glória del Senhor Jesucristo, que ressuscitou, subiu a los cielos e foi exaltado, somos transformados em la misma imagem del Senhor. Lo que apunta al hecho de que a santidade cristiana depende de mirar firmemente a Cristo. Pois quando miramos a nós mesmos, nós somos derrotados. E quando miramos a outros, nos decepcionamos. Sin embargo, quando miramos a glória do Senhor, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele. Em um processo transformador que ocorre de um grado de glória para outro. Ou seja, não se trata de um câmbio instantâneo, sino que de glória em glória vamos sendo transformados e restaurados à imagem e semelhança de nosso Deus. A imagem de Cristo não se pode produzir de maneira imediata em nós por nenhuma experiência aislada da vida cristiana. Pois a santificação é um processo que se desenvolve por el poder del Espírito, el Espírito Santo de Deus. Quando nós miramos para o Senhor de la glória, através do estudo, através da contemplação, através da adoração e da obediência, o Espírito do Senhor obra em nossa vida. E esta obra é o milagro da conformidade cada vez mais grande com Cristo. 1 Coríntios 13, 10 hasta el 12. Pero quando chegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Quando eu era niño, hablava como niño, pensava como niño, razonava como niño. Quando cheguei a ser adulto, dejé atrás as coisas de niño. Agora, vemos de maneira indireta e velada, como em um espejo, pero entonces veremos cara a cara. Agora conosco de maneira imperfecta, pero entonces conoceré tal e como soy conocido. Em la caída,
Adão pecou e morreu espiritualmente. Assim que nós outros que pertenecemos à raça humana, heredamos esta condição do primeiro homem. E por isto estamos muertos em delitos e pecados. Pero Pablo afirma em el mesmo versículo que lo declara, que aqueles que já han recebido a imagem de Cristo, ou seja, dos creyentes, vão sendo conformados a ella em suas vidas. 1 Coríntios 15, 47 hasta el 49. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. E assim como hemos llevado a imagem de aquele homem terrenal, llevaremos também a imagem del celestial. A verdadeira e íntegra imagem de Deus é encontrada em Cristo, el qual é a imagem de Deus. Deus é o Hijo que se hizo homem, pois em Ele é achada a imagem del Deus invisível de modo perfeito, de modo pleno. Como ele mesmo Pablo declara também de forma muito explícita em sua epístola a los Colossenses. Colossenses 1:15. Ele é a imagem del Deus invisível, el primogênito de toda a criação. E lo complementa explicando em Colossenses 2, de 9 a 10. Toda a plenitude da divinidade habita em forma corporal em Cristo. E en Ele, que és a cabeça de todo poder e autoridade, ustedes han recebido essa plenitude. Assim que el homem, al haver caído em pecado, se tornou uma imagem aboiada, raiada e ensuciada de Deus. E sua única possibilidade de relacionar-se personalmente com o Padre Santo, com o Padre Justo, é la provista por sua graça, por la muerte e la ressurreição de Jesucristo. Solamente quando esta obra de la graça de Deus é aplicada em el coração del homem, por meio de la fé, é que ocorre sua regeneração espiritual, levando-lhe a uma nova vida, desde o momento em que esta fé é puesta em Jesucristo. Gálatas 2, 20. E sido crucificado com Cristo, e já não vivo eu, sino que Cristo vive em mim. Lo que agora vivo em el cuerpo, lo vivo por la fé em el Hijo de Deus, que me amou e me deu sua vida por mim. Por isso é que Pablo hace um chamado a todo homem: se reconciliem com Deus. 2 Coríntios 5:20 habla de esto. E reconciliem-se por esta reconciliação que é proveída por Ele, através unicamente de Jesucristo, por quem nos reconciliou consigo mesmo. E isto está em 2 Coríntios 5:18. La nueva vida é ressaltada neste hecho de que se alguno está em Cristo, é uma nova criação. Lo viejo já ha passado, ha chegado já lo nuevo. Isto só é possível porque Deus hizo com que Jesus fuera todo lo que necessitamos para viver uma vida segundo sua vontade, nos oferecendo por pura graça e misericórdia a justificação, tornando-nos justos e separados de nossos pecados, para que, uma vez apartados para Ele, pudiéramos ter esta comunhão com o Padre, verdadeiramente reconciliados com Ele. Também a sabedoria, para que pudiéramos entender que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. E de forma racional recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas.
a santificação, para que nos tornemos cada dia mais límpios, santos, através deste processo de renovação, fazendo com que esta imagem que está oscurecido, que nós outros heredamos a partir do primeiro homem, de Adão, pudera ser purificado e restabelecido. A redenção, para que, independentemente de nossa história, seamos definitivamente transformados e glorificados, restaurados totalmente à imagem e semelhança de nosso Criador e Deus. 1 Coríntios 1, 30-31. Pero graças a Ele, ustedes estão unidos a Cristo Jesus, a quem Deus ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificação e redenção, para que, como está escrito, se alguém há de gloriar-se, que se glorie en el Senhor. E 2 Coríntios 4,16, portanto, não nos desanimamos, ao contrário, aunque por fora nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando, dia tras dia. Assim, eu entendo que, a partir das enseñanças encontradas em las epístolas paulinas a los Coríntios e outros textos, mas nós podemos sacar duas reflexões para uma aplicação prática para nosso dia a dia, em nossas vidas e igrejas. A primeira tem uma direção hacia o interior do cristiano, individualmente. Em la caminhada cristiana sempre haverá dificuldades, sempre haverá desafios, sempre haverá obstáculos. Pero não devemos desanimar, compreendendo que uma vez que o Espírito de Deus hace morada e empieza a actuar em la vida de uno, Ele também dará as condições para que seamos refinados através deste processo contínuo de santificação, de glória em glória. Pois se estamos unidos ao Senhor, somos uno em espírito e mente. 1 Coríntios 6:17. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él em espírito. E 1 Coríntios 2:16. Quem ha conocido a mente del Senhor para que pueda instruí-lo? Nós outros, por nossa parte, temos a mente de Cristo. O Senhor nos ha chamado desde a formação de seu pueblo em el Antigo Testamento a ser santos e declara que tem interesse neste processo de santificação. Levítico 20:26. Sejam ustedes santos, porque eu, el Senhor, sou santo, e los he distinguido entre las demás naciones, para que sejam míos. Assim que, se nos mantenemos em los caminhos del Senhor, buscando-lhe, aprendendo e praticando a obediência, a perfeição de Cristo dia a dia vai reflejando-se em nossas vidas de maneira cada vez mais nítida, mostrando que a imagem e semelhança de Deus são restauradas mais e mais, hasta o dia em que estaremos delante do Senhor, transformados em glória. 1 Coríntios 15, 52 e 53. Em um instante, em um abrir e cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, e los muertos ressuscitarão com um corpo incorruptible, e nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tem que revestir-se de lo incorruptible, e lo mortal de inmortalidade. La segunda tem uma direção hacia el prójimo,
dentro do ambiente da comunidade fraternal da igreja, pero que pode ser estendida também a los hermanos e hermanas da igreja universal de Cristo. Muitas vezes se mira al outro com lentes de prejuízo e mesmo de desprezo, tratando de buscar uma medida de la espiritualidade em comparação com a espiritualidade de uno, sem detener-se a usar o filtro que nos apresenta a palavra. E qual é este filtro? Lucas 6, 42. Como podes dizer a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, quando tu mesmo não te das conta de la viga em el tuyo? Hipócrita, saca primeiro la viga de tu próprio ojo, e entonces verás com claridade para sacar la astilla del ojo de tu hermano. A enseñança analisada primeiro nos chama a mirar ao outro com respeito, com dignidade, pois são homens e mulheres hechos à la imagem e semelhança de Deus e, por lo tanto, não deveriam nunca ser menospreciados. E em esto deveríamos incluir mesmo os não creyentes, uma vez que também são objeto do amor de Deus e também são parte de sua divina criação, hechos à la imagem e semelhança do Criador. Despreciar, humilhar, ignorar a los demás, de certa maneira, é despreciar ao próprio Criador, Deus mesmo. Lo segundo é que não nos cabe juzgar o nível de restauração da imagem de Deus em suas vidas, uma vez que a santificação é um processo personal que se dá de glória em glória por la acción del Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nem devemos estabelecer métricas ou comparações entre pessoas, pois nossa espiritualidade é Cristo. E uma vez que lo recebimos é por completo. Ou seja, quando recebimos a Jesus, recebemos todo Jesus. Já recebemos toda a espiritualidade. E assim que nossa espiritualidade é igual. Não há diferença porque Cristo não é diferente em cada um de nós outros. Pero a santificação se dará passo a passo em la vida de cada um. Assim que não devemos ser jueces, sino que apoiadores neste processo, ajudando e animando a cada crente a seguir buscando o rosto de Deus, buscando a vontade perfeita de Deus, para que estejam sensíveis ao Espírito Santo de Deus e à sua ação transformadora. Querido, querida, lhe animo a perseverar nesta caminhada, a perseverar dia a dia em las manos del Senhor, porque Ele nos ha dado todo o que nós necessitamos para isto. Simplesmente devemos buscar em Ele, buscar juntos em comunidade e buscar personalmente cada um, porque Cristo está em todos. Glória a Deus por isto. Glória a Deus, porque podemos ter esta confiança e podemos seguir sabendo que nós outros não somos perfeitos. E sempre falamos de isto, que nossa comunidade é uma comunidade em construção para pessoas em construção, porque Deus está construindo novamente esta perfeição em cada um de nós outros. Pero é um processo de aprendizagem, é um processo passo a passo, dia a dia, perseverando em Cristo, por Cristo e para Cristo. Assim que te animo, sigamos firmes, confiados em El Senhor. Esta pandemia vai passar, este tempo de confinamento vai passar, a crise econômica vai passar, pero o amor de Deus continua presente e continuará por toda a eternidade. Assim que sigamos
em las manos de nuestro Senhor. Que esta semana seja uma semana de tremendas bendições em tu vida, guardada em las manos del Senhor, para que puedas sentir su cuidado, su protecção e su amor derramados em tu vida, em tu família, em tu hogar. Seguimos caminhando como igreja. Durante a semana temos encontros de grupos pequenos de forma virtual aún, pero eres nuestro invitado, nuestra invitada a participar também. Assim que se quer participar, não tem a informação, escrívanos, comenta aí abaixo e nós vamos poder entrar em contato contigo, te passar os dados para que pueda participar com nós destes momentos de comunhão, estes momentos de aprendizagem, estes momentos de pastoreio mútuo que tanto necessitamos nestes tempos. Deus te bendiga, te guarde e que haga resplandecer seu rosto sobre ti. Nos vemos pronto. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo.